Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula aqui no seu Mac. Hoje a nossa aula técnica de número 4. Eu, professor Scopino, dou as boas-vindas a todos vocês, nossos alunos do Brasil de ponta a ponta, alunos vincados, já participando da aula, Diomedes, de Albuquerque Melo, dizendo que está em São Paulo, resolvendo problemas de scanner, e amanhã vai estar na AutoMec. Também linkado em nosso treinamento, Caio Henrique Martins Chagas, Cláudio Marcos Salles Viana, pessoal da KDS Automotiva, Francisco Neves Neto, Giba Brás, Ismael Peloso, Zé Almir, Leandro Gordilho, Magno Bertoldi, Marcos Celso Gutierrez, entre tantos alunos aqui no seu Mac. Estamos em plena semana da feira AutoMec, aqui em São Paulo, capital, a maior feira aí da América Latina, com muitas novidades, muitas coisas boas para se observar. O espaço é muito grande, então também tem muitas coisas que a gente acaba passando despercebido, sem dar muita atenção, mas sempre interessante dar uma boa garimpada, analisar bem fabricantes parceiros, analisar bem ferramentas, elevador, scanner, ferramentas em geral, ferramentas básicas, algumas novidades em ferramentas, algumas novidades de fabricantes trazendo itens diferentes que não tinham venda em comercialização no Brasil. Enfim, sempre que é possível você participar de um evento, seja em outro estado, seja no seu estado, ou na sua região, participe. Você cresce profissionalmente falando, você tem a chance de ter mais contato com outros reparadores e descobrir ferramentas novas, itens novos, sistemas novos, ou até mesmo coisas que vão vir. Tem peças que estão por ser ainda testadas. Estive na AutoMec hoje, tem ali o protótipo de um grande sistemista sem motorista. Ou seja, os carros autoguiados por sistema. Você só põe o endereço e ele vai sozinho, sem bater em ninguém, sem atropelar ninguém. Claro, isso não está totalmente pronto, definitivo e testado, mas já está sendo trabalhado nisso. Assim como também sistemistas mostrando tecnologia de injeção direta em motores turboflex, tecnologia que está aí batendo a porta para todos nós. Também algumas novidades em scanners, não muita, nada que chame tanto a atenção, algumas novidades em osciloscópio, e sempre interessante participar de eventos como esse exemplo, AutoMec, aqui em São Paulo. Bom, nossa aula de hoje, nosso quarto encontro deste ano de 2015, vai falar sobre a ECU, a Unidade de Controle Eletrônico, como aula 2, Nossa segunda aula sobre ele, GM Onix 1.4 Flex e o sistema Multec HN14Y. Então, o sistema, com todo o seu projeto Delphi, quando se fala de Multec, sempre pense no sistemista americano. Quando se fala de Motronic, pense no sistemista alemão, na Bosch, Então, falou em Multec, lembre-se que é o sistemista americano, o sistemista Delphi, o sistema é HN14Y. Então, vamos falar sobre o gerenciamento eletrônico e hoje em especial sobre ela, a unidade de controle do motor. Vamos lá. Aula passada, o tema foi a introdução do Onix 1.4 Flex, um veículo bem novo, bem atual, que estamos aí já aprendendo para já estar apto e pronto quando o carro vir para a oficina. E em nosso encontro, ela, a ECU, a unidade de controle eletrônico do motor. Introdução. Vamos entender nesta aula as funções e a modernidade
da ECU aplicada neste modelo, com todos os seus controles e comunicações disponíveis. Sim, é bem atual, ela é bem moderna e tem sistemas de comunicação um pouco diferente. Vamos ver já já, né, os pinos do conector diagnóstico, por exemplo, tá? E também uma velocidade de adaptação muito alta. Pessoal, é algo idêntico quando você imagina uma ECU moderna, igual essa do Onix, é algo idêntico de você pegar hoje um notebook moderno, o mesmo, né? Um iPhone, um iPad, um tablet moderno e comparar com um notebook de 5 anos atrás. Ele era lento para ligar, demorava o processamento, né? As funções eram lentas. Hoje é muito mais rápido. Então, as unidades de controle do motor possuem exatamente esse mesmo diferencial com a própria evolução tecnológica. Quanto mais novo o carro, um sistema mais atual, mais novo, temos o quê? O software mais rápido, processador mais rápido, uma memória maior para ter mais informações, comandar mais atuadores e dar mais opções na reparação automotiva através do scanner. Essa é a realidade de mercado. Portanto, carros mais novos, vocês vão ver, tem muito mais leituras no scanner. Vamos ver na aula de scanner, né, no decorrer desse treinamento, tem muito mais opção para se trabalhar e itens a serem verificados, porque é um sistema mais completo, no sentido aí da palavra, né, completo. Ele tem mais recursos, com toda certeza. Na telinha ele, o veículo, o GM Onix 1.4 para vocês. E vamos à nossa diagramação do sistema. Aula de hoje, ECU, também no centro temos ela, a ECU, a unidade de controle eletrônico do motor, Multec H N14. Já ligada diretamente a ela, veremos esses dois itens hoje, além da ECU. O conector diagnose, então onde é ligado o scanner para serem feitas as leituras, e o imobilizador. Então vamos falar também sobre o imobilizador na aula de hoje. E ainda nessa figura aparecem quem? Os principais sinais de entrada, sensor de fase, sensor MAP, rotação em PMS, temperatura do motor, ação das lâmpadas, detonação, sensor MAF, né, que está integrado a ele o sensor de temperatura do ar, sensor do pedal eletrônico, sensor do corpo de borboleta eletrônico e alguns interruptores. Então temos muitas informações, vamos estudar uma por uma no decorrer do treinamento, mas são muitas informações que chegam até a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico do motor. Temos do lado direito os principais atuadores: ar-condicionado, os 4 eletroinjetores, corpo de borboleta eletrônico, ignição, né, temos as bobinas, né, bem em cima da tampa de válvulas, sistema canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio de injeção de gasolina na fase fria do motor do carro. Detalhes: para a adequação da mistura ar e combustível, temos nesse modelo uma ECU bem moderna, bem atual, e que recebe informações primárias mais precisas, como o sensor de massa de ar com mais velocidade e precisão de informação. Então é isso. Para se ter maior qualidade da informação, foi utilizado nesse veículo um sensor de massa do ar, o MAF. Sensor de placa aquecida. O sensor MAF dá uma precisão de informação e uma velocidade maiores. Assim, temos o quê? Nesse sinal de entrada da quantidade de ar admitido, mais velocidade, maior precisão. Automaticamente temos um melhor
funcionamento. Porque você tem mais e mais velocidade, mais, né, precisão. Obviamente, se a informação de entrada de ar ela é mais precisa, a injeção de combustível será mais bem balanceada, será melhor calculada também. Pensem sempre nisso, tá? Telinha de localização da unidade de controle do GM Onix. Então vejam aí a foto do motor do Onix, né? O que mais chama atenção nesse motor, né, que é uma geração mais nova, sem dúvida nenhuma, é o que? As bobinas de ignição em cima da tampa de válvulas, né? Diferente na linha GM, né? Nessa nova motorização. E vejam ali pela seta vermelha. Onde está ela? Onde está a ECU deste sistema que gerencia a injeção e ignição? Bem ao lado da bateria do Onix. Observem, ó. Temos a bateria, logo em seguida a ECU, logo em seguida já é a parte traseira do cabeçote. Então ali, fácil acesso, ok? A localização desta unidade de controle eletrônico do motor. Fixa aí um suporte bem ao lado da bateria do Onix. Temos nesta unidade respostas bem rápidas, junto de uma excelente vedação, tanto na questão de temperatura, quanto de umidade e vibrações recebidas. Não precisa nem falar também, né? O local que está essa ECU está bem na direção do eletroventilador. Então vai ar quente, ar frio, né? Umidade, às vezes até água, literalmente falando, né? Chega a cair nela, mas ela tem um excelente sistema de vedação para justamente poder trabalhar ali com temperatura mais alta, com alterações, né, de temperatura e ainda, né, ter umidade. É o que chamamos de unidade híbrida, né? Ela é selada para que não tenha problema na sua placa eletrônica, ok? Temos aqui um espaço para uma pergunta especial. É isso mesmo, né? As aulas são ao vivo e, dependendo da pergunta, eu não vou ter valores ou a informação precisa para passar para vocês. Então, pesquisei. Fizeram uma pergunta para mim no último treinamento do Onix. Scopino, qual o torque do parafuso do comando de válvulas desse motor? Claro, uma informação que eu não tenho aqui na hora, na aula, né, para passar para vocês com precisão. Não tem problema. Eu marquei e está aqui a resposta na tela. Torque de aperto de 45 newtons-metro com aplicação de vedante, né? Você pode aplicar, né, o trava-rosca, né, para poder auxiliar na vedação. Lembrando que o comando de válvulas desse motor ele é vazado. Então, se o parafuso do comando de válvulas ficar solto, poderemos ter vazamento de óleo por ele. Então, está aí a resposta: 45 newtons-metro nesse GM Onix. Uma foto bem próxima agora da unidade de controle do motor. Observem, ó, dois conectores, tá? Bem aí na lateral da bateria do carro, tá? Preso em um suporte plástico. As travas não dão aí, são do tipo anti-montagem errada, tá? As travas só encaixam numa posição, não dá para inverter, tá? Porque são dois conectores. E para destacar, né, o chicote da unidade, sempre vá com muito cuidado, para não quebrar nenhuma trava. Então, primeiro, destravar ali, ó, o verdezinho que vocês estão enxergando, a travinha pequena, puxar a alavanca. Ao puxar a alavanca, o conector já vai se afastando. É automático. Então, o que? Com muito macete, muito cuidado, para não quebrar nada. Então, tirou a travinha verde, puxou a alavanca, ela já vai trazer o conector para fora. Vai por igual. Um chicote de cada vez, tá? Para não quebrar as linguetinhas e depois
vai dar um pouquinho de trabalho na montagem e aí gera um defeito, porque gera um mau contato e uma possível entrada de água ou umidade nos terminais, tá? As ligações desses dois conectores. Temos o conector 1, dos pinos 1 ao 56, com ligações lá do carroceria do carro, incluindo o MAF, e temos o conector 2, dos pinos 1 ao 72, com as ligações lá do motor, incluindo o eletroventilador. Dois conectores. O menor, lá do carroceria. O maior, lá do motor. O menor vai do 1 ao 56, que é lá do carroceria, mas ele tem ainda a ligação com o sensor MAF, que está meio que na lateral, né? Não está bem no motor. O MAF está ali mais para o filtro de ar, está mais lá do carroceria. E o conector 2, dos pinos 1 ao 72, com as ligações lá do motor. Aí é lá do motor mesmo. Só que inclui nesse lado motor, o eletroventilador também tem a ligação por ali. Tá? Então simples, dois conectores, não dá para montar errado, ok? Então muito cuidado na remoção e instalação do conector para não danificar nada, não ter problemas nessa montagem, tá? Também um detalhe especial, vou até voltar aqui a figura da unidade de controle. Isso hoje está bem menos, tá? Mas há tempos atrás era muito comum, né, você tirar o conector e passar ali uma chave de fenda, né, para desmagnetizar a unidade de controle, para descarregar os seus diodos. Falava um monte de coisa nesse sentido. Não há necessidade disso, tá? E outra, é tão fino, são tão estreitos os pinos dessa unidade de controle, se você passar ali uma chave de fenda um pouquinho mais forte, vai entortar um pino. E aí na hora de ligar o conector, se forçar um pouquinho, vai dobrar esse pino. E aí para você esticar esse pino sem quebrar ele, é difícil. E se quebrar, adeus unidade. Tem que trocar a ECU inteira. Então, muita atenção, tá? O negócio de passar chave de fenda ali nos terminais, não vale a pena o risco. E normalmente isso não dá muito resultado, tá? Pode dar prejuízo caso entorte um pino ou ele venha a quebrar. Aí é caro, com toda certeza. Bom, linha 30. Então temos a alimentação da unidade de controle do motor, com a linha 30, o positivo direto da bateria. Temos a linha 15, que é o positivo pós-chave, e a linha 31, que é o aterramento. Linha 30. Observe no Onix onde está a central elétrica. É uma central de distribuição elétrica. Observem, ó, bem na parte frontal do veículo, ao lado da bateria, próximo ao farol motorista. Tá? E olhem quantos fusíveis e quantos relés temos ali. Bastante, né? Só de fusível ali temos uma quantidade bem razoável, tá? Então observem que a alimentação positiva inicia-se ali, para depois ser distribuída, tá? Então vamos falar sobre a linha 30 para vocês. Vamos lá. Linha 30. Temos a importante alimentação da linha direta da bateria na ECU de controle do motor, através do pino 16 do conector 1, que passa diretamente pelo relé 5. É um importante teste a ser feito. Sempre lembrando, né? A linha 30 basicamente é para manter o quê? Memória do sistema. Basicamente para isso, para manter memória do sistema. Então ela não é a principal. Não é para o motor funcionar, para ECU acionar a bomba, alimentar com positivos os injetores, as bobinas, canister, né, etc. Não, não é para isso. A linha 30 é para manter os parâmetros e facilitar o funcionamento na partida seguinte, para armazenar alguns códigos de falhas e por aí vai, tá? Então a linha 30 é só para isso. É uma alimentação tranquila.
leve, sem nenhum tipo de estresse, tá? Por isso que, nesse caso, ela passa até no meio do relé principal do sistema. É ali que chega a linha 30. Ao ligar a ignição, aí esse relé é acionado e ali passa-se uma outra alimentação, né? Passa a ter uma alimentação da linha 15, que é o que veremos na sequência. Então a linha 30 é basicamente para manter parâmetros e tudo já ajeitado, pronto para a próxima partida do motor. E a linha 15? Veja aí o painel de instrumentos, né, do Onix, né, um painel bem moderninho, né, bem diferente. Temos ao centro, né, o odômetro, parcial e total, ó, parcial 1044, total 40.052 quilômetros. E, obviamente, né, o velocímetro, que nesse carro ele é digital, né? Observem ali o 0 km por hora, tá? Bem moderno. Abaixo em amarelo temos a luz do alarme, ABS e a luz de anomalia da injeção eletrônica. Acima, em vermelho, luz de freio, luz de carga do alternador, airbag, porta aberta, temperatura e pressão do óleo. Observe que não temos ponteiro de temperatura, tá? Temos uma lâmpada ali identificando tal detalhe, tal destaque, tá? Então não tem ali o ponteiro sendo mostrado para vocês, tá? Não aparece, porque simplesmente não tem ponteiro de temperatura. O único ponteiro que tem vai ser o de combustível. Veremos já já como é ele, tá? Linha 15, então ligou a ignição, é uma alimentação importante da unidade do motor. Porque vai ter que alimentar positivo um monte de gente. Só que ela alimenta o positivo indiretamente, né? Via relé, tá? Porque é muito mais fácil a ECU fazer os controles pelo aterramento. Ela aterra as bobinas, ela aterra os bicos, ela aterra o canister. É muito mais fácil e mais seguro, inclusive, para a unidade de controle comandar os atuadores pelo aterramento, tá? Então ela não distribui positivo. Quem vai distribuir positivo é o relé. Agora, a linha 15 é importante? É claro. Ela que dá o start para o sistema, ó, estou pronto para funcionar. É a linha 15, né? Tem que estar sendo tudo energizado para facilitar, para permitir o funcionamento do motor. Vamos lá falar sobre ela, a linha 15. Assim que a ignição é ligada, teremos o controle do relé 5, que alimentará o pino 3, conector 1 do módulo, passando pelo fusível 28 de 10 amperes e ainda pelo fusível 30 de 15 amperes, alimenta as 4 bobinas. A linha 15, pessoal, é o que, na verdade? Ligou a ignição, a ECU fecha o relé. Fechou o relé? É o relé que vai alimentar o pino 3, conector 1 do módulo. É ele que alimenta, não é a chave de ignição. A chave de ignição alimenta o módulo, indica para o módulo que não foi ligado a ignição. Mas o relé 5 é que vai mandar o positivo para o pino 3. Bom, passando pelo fusível 28 de 10 amperes e uma derivação, passando pelo fusível de 30, né, o fusível 30 de 15 amperes para alimentar as 4 bobinas do sistema. Esse é o positivo fundamental, esse é o positivo necessário para o funcionamento do sistema. O da linha 30, eu falei, é só para manter tudo num padrão legal. O da linha 15, esse tem que estar o quê? Bem. Por isso que é importante, em teste de alimentação positiva, linha 15, linha 30, ou negativa, linha 31, esquecer um pouco canetinha de polaridade e partir para o teste da lâmpada de teste automaticamente. Você comprova realmente a correta alimentação elétrica e não fique em dúvida, tá? O que é muito ruim para nós na prática. Aterramento. Vejam nessa ilustração, podemos ver aí
a bateria do carro, né? Ó, positivo, negativo, né? O positivo está ali com a capinha de proteção vermelha. Do lado esquerdo da bateria, a unidade de controle do motor. Do lado direito, temos a caixa de distribuição positiva, a caixa de relés e fusíveis do sistema, né? A central elétrica de fusível e relé, tá? Tudo ali, ó, pertinho, um componente do lado do outro. Então, quanto é importante o aterramento? Claro, né? O aterramento é item fundamental para o correto funcionamento de qualquer computador. A unidade do motor é um computador, né? Então entra também nessa questão. Através de um pino único, temos todo o aterramento deste importante, né, sistema, desta unidade de comando. Portanto, muita atenção ao pino 73 do conector 1 do módulo do motor. Então, é pino 73, conector 1, fixo junto da lateral do bloco do motor. Ou seja, o pino de aterramento é grossão, né? Tem sai do conector da unidade e é diretamente aterrado no bloco do motor. Direto. Olha a importância do bloco do motor também estar devidamente aterrado, né? É ali que é aterrada a injeção, tá? Então você tem o quê? Você tem um aterramento, uma alimentação que não pode falhar. Quando dá mau contato no aterramento do motor, principalmente na partida, principalmente quando dá marcha ré, que mexe, são as horas mais comuns, né, de termos esse disparo, esse mau funcionamento do aterramento da ECU, tá? Agora aqui, o painel completinho para vocês verem, ó, o contagiros, marcador de combustível, velocímetro digital, odômetro parcial, odômetro total, né, em cima o parcial, 1044, embaixo o total, 40.052, e as várias lâmpadas no veículo, né, várias lâmpadas de advertência para o usuário, o dono do carro, identificar o funcionamento do veículo. Vamos lá a mais uma dica. A luz de anomalia, a 1000, né, a luz de que indica mau funcionamento do sistema, no painel de instrumentos temos a comunicação com o motorista. Assim, a ECU comanda esse atuador para que indique se há ou não falhas no sistema de gerenciamento eletrônico. A lâmpada 1000 é a forma da unidade mostrar para o dono do carro que tem alguma coisa errada. Claro, é uma unidade digital, ou seja, ela consegue identificar algumas falhas e até desligar algum componente no sentido de receber informação. Um sensor está mandando a informação errada, a unidade pode informar ou ignorar essa informação errada. E aí é acesa a luz de anomalia do sistema. Tá ok? Muito bem, alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência para falar mais sobre o gerenciamento eletrônico do Onix. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca do plug eletrônico do Corsa, por exemplo, recomendamos retirar a bobina de ignição. Solte o conector
do plug eletrônico. Note que no sensor novo já vem o anel de vedação. Solte com a chave de 19 mm, girando no sentido anti-horário o plug eletrônico usado. Coloque o plug eletrônico novo no menor tempo possível para não se perder muito líquido do sistema. Rosqueie com a mão o novo plug e o aperte com a chave de 19 mm. O torque de 20 Nm. Recoloque a bobina de ignição em seu lugar. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima. Muito bem, alunos do MEC, vamos lá ao nosso segundo tempo deste treinamento. Depois de mais uma dica do nosso patrocinador, vamos falar sobre ele, o conector de diagnóstico. E aqui, ó, o conector, estão habituados já, né? Padrão OBD-BR, também chamado de padrão OBD2, né? Ou EOBD, são muito parecidos, tá? Só muda aí as nomenclaturas, né? Mas vamos chamar de OBD-BR2, que é o padrão adotado como norma no Brasil a partir dos modelos 2010, tá? Para contar os pinos nessa questão aqui, devemos avaliar o seguinte, que o conector em si, tá? Ele está, né? Na verdade, ele está na figura de ponta cabeça. Sim, os 16 pinos, ele está de ponta cabeça, tá? Os pinos, tá? Você enxerga ali dentro, observem, ó. Dá para ver dos 16 orifícios, temos 1, 2 em cima, 1, 2, 3, 4 embaixo. Observaram? Então temos dos 16 pinos nesse conector padrão OBD-BR2, temos 6 com fio dentro, ó. Dá para enxergar, né, ó? São 6 com pinos internamente, tá? Por que estou comentando sobre isso? Porque o slide seguinte vai mostrar para vocês quem é quem. Então ele está de ponta cabeça. O 1 é este último pino embaixo do lado direito. Esse é o pino 1. O primeiro pino que vocês estão enxergando, tá? Acima do lado esquerdo, é na verdade, ó, se eu virar ele de ponta cabeça, ele é o 16, tá? Para entender isso, ó. Então temos 1, aí depois 2 estão vazios, 3, 4 e 5. E do outro lado, na parte de cima, o 16, o 15 vazio e o 14. Vamos ver essa descrição? Está aqui, ó. Os pinos. 1, CAN. 14, CAN. 6, CAN. 4 e 5, aterramento. E o 16, positivo. Então temos os pinos 1, 4 e 5 e 6, 14 e 16. 1, 6 e o 14 referem-se à comunicação, à rede CAN. Em destaque, né, para o gerenciamento do sistema, o 6 e 14 é o de mais comunicação com a parte da rede CAN em si. 4 e 5, né, são os pinos de aterramento e fechamos com o 16, que é o positivo, tá? Então, observem, ó, vou voltar para a figura do conector, ó. 1 é CAN, 4 e 5 e 6, né, na parte de baixo do conector. Então, observem, ó, o 1 abaixo à direita, aí 2, 3 vazio, 4, 5 e 6 cheio. E aí, o outro lado, né, a parte de cima agora, os 3, né, ó,
14 tem pino, o 15 está vazio e o 16 tem pino. É exatamente, ó, essa descrição, tá? Então fica fácil entender que ele está ali, ó, de ponta cabeça, tá? Só para ilustrar melhor isso e terem essa compreensão sobre o conector de diagnóstico. Bom, falar dos sinais de entrada para a unidade de controle do motor. Sinais primários, né? Ou sinais principais também. São o quê? São sinais com grande importância na questão de formação base do mapeamento. O que é uma formação base do mapeamento? É uma formação inicial para termos o funcionamento, mesmo que não seja 100%, um funcionamento inicial do motor. Para isso, precisamos de sinais primários. Na foto, temos quem? O sensor de massa de ar admitido e que também tem incorporado o sensor de temperatura do ar. Então, este é considerado um sinal primário também, né? Então, sinais primários do Onix. Vamos ao destaque deles. Para compor o mapeamento dos sistemas de injeção e de ignição, temos a base de como que o módulo calcula tudo. Qual é a base de formação? Rotação pela densidade. É a rotação x densidade, tá? Assim, os sinais de rotação do motor e de massa de ar admitido são fundamentais para este mapeamento. Então, os sinais primários, para compor esse mapeamento, temos rotação por densidade e os sinais de rotação do motor e de massa de ar admitido são fundamentais. Então, captar a rotação do motor e captar a massa do ar admitido, essas duas informações são a receita básica para formar o bolo, né? Um bolo aí para se comer, né? Um bolo chamado de mapeamento da injeção e da ignição do sistema. Então, esses dois itens são fundamentais. Por isso, são chamados de sinais primários. Ah, o veículo funciona sem o sensor de massa de ar. Funciona. Porque ele vai pegar essa informação calculada por outros sinais. Agora, o de rotação não. O de rotação já é um sinal primário e fundamental realmente. E o que são os sinais secundários, né? Sinais aí secundários. Nesta foto, bem escondidinho no coletor de admissão, temos o pequeno sensor MAP. Além de termos sensor de massa de ar no Onix, temos ainda o sensor de pressão absoluta, chamado sensor MAP. É um sinal secundário também no sistema. Vamos falar sobre ele, ó. Sinais secundários. Para complementar todo o mapeamento, temos os demais sinais, como o sensor do pedal, sensor da borboleta, temperatura do ar, motor, pressão absoluta, além de alguns interruptores, como freio e embreagem. Tá? Esses sinais secundários servem para quê? Para complementar os sinais recebidos pela ECU. Para complementar, vai fazer o quê? Claro, vai melhorar o mapeamento. Se eu sei só rotação e massa do ar, eu tenho um tempo de injeção base para funcionar. Uma ignição sendo mapeada sem grandes avanços ou sem grandes atrasos. Agora, se eu tenho informação da temperatura do ar, eu melhoro o mapeamento. Temperatura do motor, eu adequo o mapeamento, mais ou menos combustível, de acordo com a temperatura, a pressão, a posição da borboleta, a intenção do condutor ao pisar no acelerador. São informações importantíssimas. E a ignição?
Claro, para mapear e adequar a ignição, o sensor de detonação é fundamental. E esse sistema possui o sensor de detonação, que é fundamental para ir sendo adiantado o ponto de ignição, adiantado. Quando ocorre o fenômeno detonação, aí se atrasa um pouco o ponto de ignição daquele respectivo cilindro. Então, sinais secundários tornam o funcionamento do motor melhor. É uma regulagem mais fina, um ajuste mais fino do próprio sistema, né? Uma forma legal que existe para justamente melhorar ainda mais o funcionamento do sistema, tá? E por falar em melhorar, em mudanças, né? Eis aí as bobinas de ignição, os famosos transformadores de ignição. Temos então aí um destaque, né, na tampa de válvulas desse GM Onix motor 1.4, que são as 4 bobinas independentes agora, né, fixas na tampa de válvulas e já ligando um pequeno cabo de vela da bobina à vela de ignição. Então temos o quê? Atuadores. Por quê? Se a unidade recebe os sinais de vários sensores, vários sinais de entrada, também é importante e fundamental mapear os atuadores, controlar os atuadores de uma forma precisa e ainda mais, né, de uma forma sequencial correta. Porque agora a bobina aqui não é mais banco a banco. Aciona cilindros gêmeos 1 e 4, 2 e 3. Não é mais assim. Como que é? É individual. É mapeamento cilindro por cilindro. Se a ordem de ignição daqui do Onix é 1, 3, 4, 2, uma vez a ECU identificando os cilindros, seja pelo sensor de rotação e depois pelo sensor de fase, a ignição vai ser precisa. 1, 3, 4, 2. E mais, os atrasos da ignição e os avanços são individuais também. Ou seja, é mais controle com segurança e qualidade que esta ECU faz em cima dos atuadores. Vamos lá. Ainda a velocidade desse processador, com base na sua memória, temos o rápido comando dos atuadores, que permitem o melhor funcionamento do motor, com ignição e injeção de forma individual. Então, a injeção dos bicos também é individual, é chamado de sequencial. A ignição tem a mesma formação, também é sequencial, é individual. É como se nós tivéssemos, na verdade, não um motor de 4 cilindros. O mapeamento ele é feito de tal forma como se nós tivéssemos 4 motores de um cilindro. Só que estão interligados pelo virabrequim e pelo comando. Entenderam isso? É mapeamento individual, né? Lógico, o motor do Onix é um motor de 4 cilindros. Legal? Só que o mapeamento da ignição e também da injeção de combustível é como se tivéssemos 4 motores de um cilindro. Entenderam? É bem individual, tá? Então, bem interessante vocês esse conhecimento também sobre os atuadores do sistema. Bom, se nós vimos o conector de diagnóstico, falei que ia falar sobre ele, sistema imobilizador aqui do GM Onix. Então, lembrando que dentro aí da chave moderninha, tipo canivete, né, do Onix, né, esse ainda está com alarme original, ok, ó, abrir as portas, fechar as portas, abrir porta-malas, né, chave tipo canivete, dentro da chave de ignição, abrindo a chave, temos ali dentro um transponder, que é um transponder
né, é um pequeno chip codificado que, quando energizado sem contato por uma bobina externa, esse chip vai enviar um código do mesmo. Ele não tem bateria. O chip não tem nada. Ele, quando ele é energizado pelo campo magnético da bobina ao redor do computador, ele gera um código. Esse código ele é captado, né? Tudo sem fio, tudo por onda. É captado pela bobina antena e enviar a informação para o sistema comparar se é uma chave válida ou uma chave não válida nesse sistema. Tá? Vamos lá, a teoria do imobilizador. Controlado pela unidade de controle do motor e do BCM, temos a bobina antena ao redor do computador, que envia o código ao BCM e este via CAN ao módulo do motor, que libera o funcionamento dele. Então é assim, não é só o módulo do motor, temos um tal de BCM. O que é o BCM? É o módulo do computador de bordo. É mais um módulo no carro. É um carro que trabalha em rede de comunicação entre unidades. Então, unidade do motor é o que estamos falando hoje. BCM é unidade do computador de bordo, ou body computer, né? Body computer, como nós falamos, tá? O código secreto, o código do imobilizador, fica no BCM. Então, da bobina antena do computador, vai para o BCM, e o BCM compara a informação, estando certo o código, manda o comando via rede CAN ao módulo do motor, que apaga a luz de anomalia do sistema e deixa a partida liberada. Então, pode-se dar na partida para o motor funcionar. Se a chave não é reconhecida, a luz de anomalia fica piscando no painel, padrão GM, né? A mesma luz de anomalia do motor, e o motor não pega. Vai ter partida, mas não tem a injeção de combustível. A unidade de controle do motor, ó, corta, né, o comando dos injetores. O motor até tem partida, mas não entra em funcionamento, tá? Assim, temos o quê? Uma forma segura de um sistema antifurto. Todo sistema imobilizador é um sistema antifurto, não é antirroubo. Ele é um sistema antifurto e aí conseguimos identificar se o defeito é nele ou não só pela luz de anomalia. Quando não reconhece a chave, pisca a luz de anomalia. Quando reconhece, ligou a ignição, acende a lâmpada, em segundos ela apaga, identificando que foi aceito o código por ela, pela central do motor, a unidade de controle eletrônico do motor, a famosa ECU aqui do GM Agile. Vamos a mais uma dica desta nossa aula. Dica: os códigos do transponder estão dentro da chave de ignição e assim que recebidos é liberada a partida. Caso não seja reconhecido esse código, a ECU inibe a partida, né? O motor tem partida, mas não pega, e a luz de anomalia, a mesma do motor, fica piscando, ok? Perguntinha da nossa aula antes do plantão de dúvidas. Esta ECU tem comunicação via rede? Ela é isolada ou ela conversa com outras unidades? Resposta: sim, né? Ela possui comunicação via rede CAN e o computador central da rede é o BCM, é o computador de bordo, né? É o módulo do computador de bordo, famoso BCM. Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu Mac.
Muito bem, alunos do MEC, vamos ao nosso plantão de dúvidas ao vivo. Pessoal da KDS Automotiva, ó, várias perguntas. Vamos lá, então vamos me dedicar aqui a responder as perguntas do pessoal lá da KDS Automotiva. Boa participação e legal realmente as dúvidas. Vamos lá. Professor, se uma dessas bobinas do Onix der problema, posso substituir só uma? Caros alunos, costumo recomendar o seguinte. Você conhece o seu cliente. Uma bobina queimou, né? Eu posso trocar apenas uma bobina de ignição, tá? O ideal seria trocar as 4, porque se uma queimou, a possibilidade de outra queimar é muito grande, concordo? Na teoria, elas estão ali, né, o mesmo tempo, recebendo a mesma temperatura, né? Deveriam ter a mesma vida útil. Então, se uma queimou, o ideal seria trocar as 4. Mas, claro, o preço de 4 bobinas é alto. Então, tem que sentir o cliente e ser sempre sincero e claro com ele. Eu vou trocar a bobina do segundo cilindro, deixo claro na ordem de serviço, na nota fiscal de serviços, né? Substituição da bobina do segundo cilindro. Para se queimar uma outra depois, não vir reclamar que queimou de novo a mesma peça, né? Então, tem que ser bem claro, realmente, com o dono do carro, com o seu cliente. Dá a opção de trocar as 4, caso ele não queira, troque apenas as ruins ou a ruim. Professor, sensor barométrico mede a pressão? Quais os sintomas se estiver com problema? Então é assim, o sensor barométrico, né, não é o que nós temos no Onix. No Onix temos o sensor de massa de ar e o sensor MAP, que mede a pressão absoluta. Mas ele está ligado ao coletor de admissão. Serve para medir a depressão e também auxilia na pressão atmosférica, tá? A questão maior qual é? Ele, com problema, ele vai alterar o mapeamento do sistema. Não é muito comum o sensor MAP dar defeito. Não, não é muito comum. Mas ele afeta o mapeamento, porque ele mexe nos cálculos precisos para calcular quanto ar está entrando no motor. E claro, quando você fala em sensor barométrico, né, você está falando o que também? De medições de altitude. Quanto mais alto o veículo tiver, né, mais longe do nível do mar, menor é a pressão atmosférica. Quanto mais próximo ao mar, maior é a pressão atmosférica, tá? E também uma dúvida, professor, estamos com um problema em um Onix aqui na oficina, ele oscila a aceleração pela manhã, depois estabiliza. Pode ser problema elétrico? Já fizemos a manutenção preventiva, esse carro está com 40 mil quilômetros. Então assim, se o veículo oscila só de manhã, normalmente está relacionado, tá, a corpo de borboleta sujo ou desgaste de velas, entupimento de injetores, tá? Se essa parte já foi feita na manutenção, observe o comportamento da sonda lambda, mesmo na fase fria, para ver se nessa fase inicial fria ela não está mapeando de forma incorreta e o módulo está tentando corrigir e aí acaba oscilando. Mas primeiro, velas, limpeza de bicos, limpeza de corpo de borboleta eletrônico. É o que eu recomendo inicialmente, tá? Nessa oscilação na fase fria desse Onix, tá? E aí, se não resolver, começa a avaliar essa questão de sinal da sonda lambda. Por quê? É sonda moderna. Mesmo na fase fria, ela já inicia o sinal e o módulo já aceita isso como mapeamento, tá? Também vale a pena sempre medir e avaliar o sensor de temperatura do arrefecimento. De repente, nessa fase fria, não está informando corretamente, está errado o sinal dele, acaba por afetar, alterar esse mapeamento inicial, ok? Cláudio Marcos Viana, lá da Automecânica JC, perguntou: olá, professor, gostaria de tirar uma dúvida, pois a Redcam
são 2 fios trançados junto e no final um resistor em cada ponta. Pode ser um resistor, a falha, né, o módulo, quando indica no scanner, e aí temos que como trocar esse resistor. Então é assim, a RedCam é composta por 2 fios trançados para diminuir, né, campo magnético, né, invasivo, que pode alterar o sinal, tá, para proteção. Agora, o resistor na ponta da RedCam não é uma resistência na ponta, está dentro das unidades. O resistor não está em ponta nenhuma. Na verdade, está dentro das unidades de controle. É lá dentro que está o resistor. Então não dá para trocar um resistor de RedCam, porque não existe o resistor, a peça fora. Esse resistor, essa resistência, está dentro da unidade de controle. Tá? Então é lá. Não adianta. Não tem como você trocar isso, porque faz parte da unidade. Tá? Parte de RedCam, tecnicamente falando, até por experiência própria, é muito difícil dar problema. É muito raro. Então, essa parte de falha na RedCam é muito rara. Pode romper fio, pegar fogo, cortar na parte de chicote, mas a parte de RedCam dentro das unidades não costumam apresentar problema, olha, de jeito nenhum, tá? Dentro das unidades, negativo, tá ok? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, chegamos ao final de mais uma aula técnica aqui no seu MEC. Obrigado por fazer parte do seu Universo do Mecânico. Semana que vem, na próxima quarta-feira, veremos GM Onix 1.4 Flex. Vamos falar sobre o subsistema de combustível, que, aliás, bomba de combustível já começou a dar problemas nessa linha. Isso mesmo, bomba fraca ou às vezes bomba queimada, ok? Ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.